E deu muito ruim. Olha, o Bolsonaro, desde que ele percebeu que poderia não ser reeleito, ele pensou em duas coisas. A primeira era tentar dar um golpe, e a segunda era um eventual plano de fuga. Pois bem, lá atrás, em 2021, o Bolsonaro começou a dar cabo nesse plano de fuga aí. E ele começou a fazer isso exatamente na mesma época em que ele começou ali a atacar as urnas eletrônicas. Foi lá em 2021 que começaram os ataques maciços às urnas eletrônicas e os segundos atos antidemocráticos. Vamos lembrar, em 2020 tivemos aí atos antidemocráticos contra o STF, lá era a Sarah Winter, aí era o Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, esse pessoal ali fizeram acampamento na frente do Congresso, enfim, foram presos muitos deles. Aí em 2021 teve outro aí, leva de ataques antidemocráticos, que aí tinha o Zé Trovão, Sérgio Reis, e aí sim encabeçados pelo Jair Bolsonaro. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro foi para a Itália. Assim que ficamos sabendo que o Bolsonaro iria para a Itália, porque a imprensa brasileira falou, né, que ele é presidente, ele tem agenda, não saiu notícia sobre isso relevante na Itália, mas no Brasil já tinha saído, porque na Itália o Brasil está em outro continente e tudo mais, falariam do Bolsonaro quando ele chegasse lá, né? A gente começou, quando eu digo a gente, sou eu, os plantonistas, aí os seguidores nas outras redes sociais, também o resto da esquerda, começou a fazer um escarcéu quanto a isso. Aí eu fiz um vídeo aqui denunciando, olha, o Bolsonaro vai para a Itália, porque o Flávio Bolsonaro já tentou tirar a cidadania italiana, tá no processo, e o Jair Bolsonaro vai lá para tirar a cidadania italiana. Foi informado que ele vai na cidade onde nasceu o avô dele, que segundo o próprio Bolsonaro, numa entrevista para o CQC, lutou no exército nazista. Então veja, o Bolsonaro disse que seu avô italiano lutou com os nazistas, mas engraçado, italiano eram fascistas, mas estavam do mesmo lado da guerra. Diz Bolsonaro, ele disse isso numa entrevista ao CQC. Eu falei, olha, pela lei italiana, se você estiver na Itália, você pede cidadania, não é como no Brasil, você entraria na justiça ou iria na Polícia Federal, onde se tira passaporte. Não. E dependendo do país, por exemplo, na Polônia, quando você vai fazer alguma coisa relacionada a visto, a passaporte, é no Conselho Estadual, é a nível estadual. Lá não chama Estado, mas tem um outro nome, mas é a nível estadual, não é federal. Já na Itália, é na esfera municipal. E o Bolsonaro vai justo, assim, de tanto lugar que tem fascista para ele visitar na Itália, ele vai justo na cidade lá do avô dele. Ele vai dar entrada em documento para tentar tirar a cidadania italiana, é isso que ele vai fazer? Porque a lei da Itália diz que se você tiver aí sangue italiano, você tem algumas regras que o Bolsonaro cumpre, você pode pedir a cidadania italiana. A lei brasileira diz o seguinte, um brasileiro só pode ter uma cidadania, uma nacionalidade, que é brasileira, exceto caso a segunda ou terceira, ou quantas mais nacionalidades tiver, sejam por caso de sangue. Inclusive a ex-esposa do Bolsonaro, a Ana Cristina Valli, aquela lá, mãe do Jair Renan, que morava na mansão com ele, ela perdeu a cidadania brasileira. Ela agora não é mais brasileira, ela é norueguesa, porque ela morou na Noruega, tirou a cidadania norueguesa, ou seja, cidadã norueguesa. O governo brasileiro, não é nem o governo, não é coisa de governo não, é coisa da justiça brasileira, descobriu, né, alguém fez alguma denúncia contra ela, e aí iniciaram um processo e ela perdeu a cidadania brasileira. Sabia disso? A ex-esposa do Bolsonaro não é mais brasileira, é norueguesa. Pois bem, agora o que acontece? O Bolsonaro ia tirar essa cidadania, ele teria dupla cidadania. Com dupla cidadania, o Bolsonaro podia ficar na Itália para sempre. Ele se muda para a Itália e sabe o que acontece? Fica lá. Justiça brasileira nunca vai pegá-lo porque a Itália não vai extraditar um cidadão italiano. Não importa quantos crimes ele cometeu em outro país. Pode ter ali, fazer um julgamento na Itália dos crimes que ele cometeu no Brasil, para homologar, pode até fazer isso, mas demora, vai ser um trâmite político muito mais do que jurídico, envolvendo quem está envolvendo, então uma coisa que seria muito complicada. Pois bem, eu falei isso aqui, praticamente com essas palavras em 2021, antes do Bolsonaro ir para a Itália. Como tem muitos aí assessores de parlamentares, gente que trabalha em Brasília, que seguem o Plantão Brasil, até alguns parlamentares também, ficaram sabendo e começaram a fazer um escarcéu. E acionaram os italianos. E começou, antes do Bolsonaro chegar na Itália, lá um burburinho entre os italianos. Bolsonaro vai vir para a Itália, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Eis que um deputado italiano ficou realmente incomodado. Até então, eu estava denunciando aqui para ver se a justiça brasileira fazia algo. Jamais imaginei
que, obviamente, não graças a gente, porque esse incômodo aconteceria assim que o Bolsonaro chegasse lá, mas um deputado italiano falou, peraí, não, esse cara tenta golpe de Estado no Brasil, esse cara tá aí falando mal das urnas, se esse cara vira italiano e concorre à eleição na Itália, eu falei isso no vídeo, eu falei, o Bolsonaro pode até concorrer à eleição na Itália se ele tiver cidadania italiana, viu? Tem na Espanha, eu usei esse exemplo no vídeo, falei, tem na Espanha uma deputada federal de lá que ela é brasileira, e ela é de esquerda, tudo mais, na Catalunha. Aí você vê, brasileira, nasceu no Brasil, foi para lá, conseguiu cidadania espanhola e, veja, deputada eleita. O Bolsonaro com cidadania italiana poderia, e a Itália até facilita isso, a Itália tem vaga para senador que tenha cidadania italiana e tenha nascido na América Latina, ou na América do Sul, ou seja, o Bolsonaro já sairia com uma vantagem enorme, porque iria participar de uma eleição separada para ser senador na Itália. Ou seja, o Bolsonaro perdendo a eleição tinha um futuro político em outro país. Você fala, eita, caramba, você provavelmente, se é plantonista há mais de faz 2 anos, ainda estamos em 2023, é plantonista há mais de 2 anos e meio, por aí, você talvez se lembre de tudo isso, ou de boa parte disso tudo. Pois bem, ou de tudo. Pois bem, eis que lá na Itália falam, não vamos deixar que alguém aí que está tentando dar golpe de Estado consiga a cidadania italiana. Este deputado é o Bonelli, ele é do Partido Verde de lá. Ele ficou um tempão pensando o que eu vou fazer para que o Bolsonaro não consiga essa cidadania. O que eu vou fazer? Pois bem, é isso que a ideia que ele teve foi a seguinte, vamos mexer na lei da cidadania. Não vai ser juridicamente, não vai ser de outra maneira, vai ser via Congresso Nacional mesmo. Vamos mexer na lei de cidadania, adicionando, mas o que eu vou adicionar para barrar o Bolsonaro? Que até os deputados da extrema-direita vão votar a favor, porque, para quem não está sabendo, a Itália hoje tem um governo aí que é de extrema-direita. Então, coisa não tá boa lá, assim, para você aprovar leis anti-Bolsonaro, né? Porque a extrema-direita no mundo inteiro é juntinha. Pois bem, o deputado teve uma ideia, eu vou falar, genial, deputado Bonelli. Ele falou, vamos adicionar aí na lei de quem nasceu no estrangeiro e requeira aí cidadania italiana, que é uma exceção, para que não possa ter cidadania, que seja alguém que já tentou acabar com a democracia em outro país ou já fez conspiração política em outro país. E olha, eles ainda colocaram um texto que não está escrito alguém que já foi condenado. Não. Alguém que já tentou, ou seja, quem decide é a justiça italiana, que fala, tentou. E eles são extremamente rigorosos, porque se alguém já tentou golpe de Estado em outro país, você vai dar cidadania para essa pessoa vai concorrer à eleição, pode ter cargo político aí na Itália também, pode dar um golpe na Itália e acabar com a democracia na Itália, então é grave. Eis que teve 197 votos a favor e só 6 contra. Todo mundo votou a favor. Aí precisa passar agora em segundo turno. O segundo turno vai ser essa semana, mas não tem chance nenhuma aí. Então, se o Bolsonaro não está confirmado se ele fez ou não, viu? Ele nunca confirmou e nem negou. O Flávio Bolsonaro realmente confirmou, o Bolsonaro não. Se o Bolsonaro tiver aí realmente com esse plano de fuga, e tudo indica que ele está, porque na época que ele foi lá, ele não negou jamais isso aí. Inclusive tem vídeos do Bolsonaro falando que, olha, tem um homem, ou ele é livre, ou ele é morto, ou ele é preso. E preso e morto eu não serei. Vai fugir. Pois bem, o Bolsonaro agora tá com um problemão. Vai ser negada qualquer cidadania dele. E olha, o Flávio pode até perder cidadania aí com a lei aprovada. Então a coisa vai ficar bem ruim para a família Bolsonaro. E o plano de fuga do Bolsonaro foi completamente para o espaço. Agora, parabéns aí aos deputados italianos que votaram nisso. Parabéns ao deputado Bonelli, que teve a brilhante ideia de falar, peraí, eu vou colocar um negócio que não vai dar para negarem, não vai dar para a extrema-direita fazer burburinho, falar que é perseguição. Não, porque envolve crimes lá em outro país, e nem está citando o Brasil, pode ser qualquer aí descendente de italiano que queira a cidadania, que tenha cometido esse tipo de crime em qualquer outro país. Conspirou contra a cidadania. Um trumpista lá que invadiu o Capitólio e é italiano, vai querer cidadania italiana? Não. Você está tentando acabar com a democracia no teu país? Você é maluco? Um bolsominion qualquer desses que
Os bolsominions adoram, né? A maioria dos bolsominions, os mais radicais, eles são nazifascistas. Então esses aí que têm descendência italiana, e são muitos deles, ó, o próprio Bolsonaro, vai lá tentar a cidadania, mas você tentou invadir, ou invadiu aí a sede dos três poderes de outro país. Não, sem visto pra você. Então agora o Bolsonaro deve estar sentindo um baque ao saber dessa notícia, porque agora é o seguinte, Bolsonaro, você depende do que vai acontecer nas investigações em 2 países. Se fosse só no Brasil, vai falar, mas pode ser que em algum momento a justiça mude, que consigam dar um golpe, que alguma coisa aconteça, acho difícil, né? Mas pode ser que demore demais a justiça brasileira, esse marasmo, tá. Os advogados dele dizem, garantem para ele que nada vai acontecer e tal. Ele às vezes fica triste, chora, aí depois ele fica feliz de novo, aí depende da notícia que ele recebe, ele tá triste ou tá feliz. E ele mostra isso publicamente. Tá, só que sempre tinha aquele, talvez eu fuja, agora não tem mais não. Agora se der ruim no Brasil, dá ruim para ele. E se não der ruim no Brasil, vai dar ruim nos Estados Unidos, porque o FBI também está na cola, o FBI aceitou 100% o que a Justiça Brasileira pediu, o que a Polícia Federal pediu para o FBI. O FBI já está realizando diligências, o FBI já tinha uma investigação sobre essas mansões, então a situação vai piorar muito, porque isso tudo aí envolve crimes também financeiros, utilizando não apenas dólar, mas utilizando o sistema financeiro norte-americano, ou seja, bancos dos Estados Unidos, contas bancárias nos Estados Unidos foram utilizadas. E aí para o tio Sam não tem perdão. Olha, eu vou falar, os Estados Unidos perdoam nazismo, perdoam fascismo, perdoam tudo que você puder imaginar, eles perdoam. O que eles não perdoam é você usar o sistema financeiro norte-americano para cometer algum crime, ou sonegar imposto lá, ou enfim, não dar para os cofres públicos dos Estados Unidos o que os cofres públicos esperam que seja dado. Aí eles não perdoam de jeito nenhum. E essas mansões aí tem todos os indícios de lavagem de dinheiro, de ser dinheiro aí roubado no Brasil. Agora a Polícia Federal está com novas suspeitas aí, a gente não sabe em que pé está a investigação, né? Só sabe que tá ou estava há algumas semanas com essas suspeitas, talvez agora esteja confirmado ou não, que o Bolsonaro, ele quando vendia as joias, alguém já recomprava as joias, quer dizer, já tinha ali um esquema todo com isso aí, com dinheiro público roubado brasileiro, então você veja que a situação dele lá nos Estados Unidos vai piorar também drasticamente. Não se sabe nem se vai piorar lá antes do que no Brasil, mas se sabe que a situação dele vai ficar cada vez mais insustentável. Agora, é esperar. Volto a dizer aí, o diretor-geral da Polícia Federal falou, até o fim do ano, estamos esperando aí até o fim do ano. Vi uma entrevista dele aí esses dias, ele não mudou o posicionamento, então continuamos aí esperando esses próximos 60 dias. Hoje faz aí um ano que os bolsonaristas começaram a fechar estradas, porque ontem fez um ano que eles perderam a eleição, aí hoje faz um ano que recebemos os primeiros vídeos dos bolsonaristas dizendo vai pra frente do quartel em 72 horas, será na quarta-feira, 72 horas vai pra frente do quartel, aí, calma, daqui 2 dias eu lembro pra você, faz um ano que começou a jornada dos imbecis na frente dos quartéis, cagando em banheiro químico, porque muito bom relembrar esse momento aí da história, até para que não se repita, e para que não se repita é simples, é só nunca mais eleger um Bolsonaro, ou um Bolsonaro aí da vida, como a Globo tenta empurrar Tarcísio e alguns outros, que aí não terá mais tentativa de golpe, aí não teremos nós aí rindo dos golpistas aí, gente na frente de quartel, falando para fraudar a eleição, é simples. Eu peço aí a sua inscrição aqui no Plantão Brasil e seguimos aqui na luta. Falou!